Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo final de semana. Espero encontrá-los todos aí cheios de saúde, né? Prontos, né? Para mais uma semana, né? Vamos lá, vamos começar a nossa semana priorizando aquilo que é muito importante, o nosso tempo com Deus, né? Então eu te convido a pegar um café, eu te convido a pegar a palavra de Deus e buscar um lugar a sós com Ele. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que temos, Deus, de iniciarmos o nosso dia, Senhor, na Tua presença, buscando, Pai, o conhecimento, o ensinamento e a Tua instrução, Senhor, para nós nesse dia. Senhor, fala conosco, não nos prive da Tua santa e bendita presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Pegue um café quentinho, pegue a tua palavra e eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Dia de frio, só um cafezinho quente, né? Para nos ajudar aí a esquentar um pouco. Estamos falando sobre o estudo, falando sobre a vida de Paulo, falando sobre as cartas paulinas. E dentro desse tema, dentro desse estudo, nós estamos abordando alguns tópicos. O primeiro tópico que nós abordamos foi o tópico acerca do autor. Falamos da vida do autor, Saulo de Tarso, que no futuro se transformaria em Paulo de Tarso, o autor das cartas paulinas. No segundo momento, nós tratamos sobre a vida, estamos tratando sobre a vida de Barnabé, o segundo homem que pagou um preço pela vida de Saulo, o homem que viu o que os outros não conseguiram ver. Barnabé viu em Saulo aquilo que Jesus disse a Ananias no caminho de Damasco, no tempo em que Saulo estava cego. Jesus disse a Ananias: vai, porque este é um instrumento precioso para mim. E em reconhecimento disso, tendo a sensibilidade em perceber isso, Barnabé, ao chegar em Antioquia e vendo o crescimento da igreja, ele vê a necessidade de buscar Saulo em Tarso para que ele viesse ajudá-los a levar adiante o Evangelho de Jesus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia novamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 26. Atos 11, 26 é a palavra que nós vamos ler hoje. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, quando Barnabé ele vai buscar Saulo em Tarso, após perceber a necessidade de tê-lo com eles em Antioquia, o tempo passado na conversão de Saulo somam 13 anos. Então, pastor Alex, por que isso é importante? Porque o senhor tem sido tão enfático na questão cronológica, na questão tempo, em relação à vida de Saulo de Tarso. Queridos, esse tempo foi o tempo necessário para Saulo ter o teu orgulho tratado. Saulo, ele foi treinado na região de Jerusalém. Ele sai de Tarso, enviado pelo teu pai, que era um empresário, um fabricante de tendas, enviado para Jerusalém, para o Sinédrio, para estudar com os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os doutorados na lei. Esse homem ele foi treinado para ser um líder. Esse homem foi treinado para ser alguém que iria ocupar uma posição de destaque. A palavra diz que ele se destacava em relação aos demais no conhecimento e na sabedoria em relação à palavra. Então, esse homem, ele toma para si aquilo que ele aprendeu e ele vai para a prática.
Com isso, ele sai em perseguição aos cristãos, acreditando naquilo que lhe foi ensinado. Saulo coloca em prática aquilo que lhe foi ensinado. Esse homem se tornou alguém indomável naquilo que ele entendia que era o correto. Tanto é que para Jesus ter um tempo com ele, para que Jesus pudesse fazer com que aquele homem parasse, foi necessário derrubá-lo do cavalo. Então, depois desse encontro de Saulo com Jesus, ele passa 3 anos na região da Arábia aprendendo com Jesus o que era importante. A quebra do orgulho de Saulo foi algo muito importante no processo da conversão dele. E logo depois de passar esses 3 anos na região da Arábia, ele volta para Jerusalém, ele volta para Damasco e ele quer se colocar numa posição já de pregador da palavra. Ele vai para Jerusalém com Barnabé e com os demais discípulos e tenta falar sobre o amor de Cristo, só que ele encontra uma grande resistência, a ponto dos discípulos pegarem e ter que devolvê-lo para Tarso, fugido. Ele foi enviado, ele não foi mandado, ele foi enviado para Tarso de volta, porque as pessoas que estavam ali tentavam matá-lo, tentavam armar emboscadas contra ele. E tudo isso foi um processo para que Saulo entendesse a dependência de Deus. E esse homem passa 10 anos esquecido em Tarso, voltou para a sua vida cotidiana, voltou para a sua cidade natal, voltou para a sua família para fazer aquilo que ele já fazia antes. E assim esse homem foi cada vez mais sendo diminuído. E agora, quando se passaram 13 anos, após Barnabé entrar em Antioquia e ver a necessidade que havia de ter pessoas que tinham o desejo de pregar o evangelho de Jesus, Barnabé decide buscar Saulo em Tarso. Só que quando Barnabé vai buscar Saulo em Tarso, a palavra diz, tendo encontrado, levou para Antioquia. Essa vinda de Saulo de Tarso para Antioquia não foi para que ele sentasse nas primeiras filas da igreja, não foi para que ele liderasse ninguém. A palavra diz, quando nós formos falar sobre as viagens missionárias, e é o nosso próximo tópico, as viagens missionárias, a palavra diz, e Barnabé e Saulo, Saulo se torna um reserva de Barnabé. Saulo não vem para Antioquia para pregar aos gentios como sendo um líder, alguém que ocupava uma posição de destaque ou de liderança. Ele vem para se submeter ao processo, mais uma vez, de tratamento com Cristo Jesus. Então, antes desse homem começar a escrever as cartas paulinas, antes dele se tornar um ícone na história cristã, esse homem se submeteu ao processo de tratamento consigo mesmo. E, queridos, se tem algo que nós precisamos aprender para colocar em prática hoje desse devocional, é que antes de Deus nos usar para ajudar as pessoas, Ele trata conosco primeiro. Antes de Deus nos usar para tratar com as pessoas, Ele trata conosco primeiro. Antes de nós sermos usados para Deus, nós vamos ser usados com Deus. Então, o tratamento é algo importantíssimo. O tratamento desse homem na somatória total, até a sua primeira viagem à região dos gentílicos, para ele começar a tratar e ensinar os gentios, demorou 14 anos. 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso e 1 ano em Antioquia, vivendo com Barnabé, vivendo com os demais apóstolos e aprendendo cada vez mais sobre Jesus. Queridos, os homens que eram enviados para a região de Jerusalém, eles se tornavam doutorados na lei e no Antigo Testamento. Os homens que saíam da Galileia eram considerados iletrados, eram considerados pessoas ignorantes, analfabetas,
que não estudavam o que Saulo estudou dentro do Sinédrio. E agora Saulo, ele deixa de viver com aqueles que ele entendia ser as melhores pessoas para a vida dele, que o ensinaram, e vem para viver com os gentios, com os galileus, com os iletrados da época, com aqueles cuja revelação era única e exclusiva do Espírito Santo para a vida deles. A convivência com Jesus e com os ensinamentos de Jesus foi o suficiente para fazer com que o Evangelho de Jesus explodisse em Antioquia pela revelação do Espírito Santo e não pelo entendimento e o estudo da palavra da teoria. A teoria não foi suficiente para Saulo. Ele precisou passar pela prática da revelação do Espírito Santo com os gentios, com os galileus, na cidade de Antioquia, para que ele fosse enviado para as viagens missionárias. Então, o fator tempo serve para tratar conosco. Antes de Deus fazer com os outros, ele precisa fazer em nós. Deus tem feito em você, pois é quando Deus faz em nós que ele nos usa para fazer nos outros. Um beijo no teu coração, amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.